That sniper's still up. Be careful out there. Bom, estamos aqui começando bem adiantado esse ano, mais uma turma, tá? Hoje vamos começar na aula 01. Acredito que o professor Santana ainda esteja finalizando os últimos preparativos, a distribuição das aulas ao longo do período, tá? Mas em breve ele deve estar postando para os senhores lá, tá ok? Então nós vamos começar aqui hoje a aula 01, falando questão de microarquitetura de computadores compatíveis com a arquitetura IBM PC, tá? Esse é um dos tópicos que está lá na prova. Tá? Só comentando um pouquinho sobre a prova desse ano, tá? Na verdade, toda essa matéria que os senhores verão comigo aqui, tá? A parte microinformática e sistema de computação, ela foi, digamos, até pouco cobrada na prova esse ano, tá? Talvez alguém tivesse ignorado completamente essa matéria e tivesse conseguido sair bem na prova. Mas é que a ESAEX ali, como conhecido, não tem regularidade, tá? Esse ano cobrou várias questões lá relacionadas a IN04, COBIT. Pode ser que na próxima prova não cobre nada, tá? Porque a estratégia que a gente conhece de como é montada essas questões para a prova é a seguinte: eles contratam os professores, normalmente lá são da Universidade Federal da Bahia. Para cada professor eles contratam lá para montar questões de uma matéria específica, eles jogam isso aí num banco de questões e a cada ano, quando vão montar a prova, eles fazem um sorteio, tá? Isso é algo até bem reservado lá dentro da escola, faz um sorteio das questões. Então, é difícil a gente falar que vai ter regularidade em certo tipo de questões ou não, tá? E o propósito do nosso curso é passar por toda a matéria, tá? Então a gente inclui todos os assuntos, mesmo que foram mais ou menos cobrados aí nas últimas provas, tá? A nossa ideia é começar o curso agora, já em outubro. É para quê? Quando sai o edital, lá para junho, julho, quando sair o outro edital, tá? Para o próximo concurso, a gente tenha tempo de fazer uma comparação do edital atual com o novo edital, tá? Ver se é preciso repassar, fazer novas aulas ou revisar o conteúdo e focar bastante questões de exercícios até o dia da prova, tá? Então a ideia é começar bem antes o curso desse ano para a prova de 2015. A gente começou em março, se eu não me engano, fevereiro ou março. A gente viu que ficou bem corrido, tá? Até por conta da distribuição das cargas horárias, a gente só tem aulas no sábado. Então a carga horária ficou muito corrida ali. Então a gente conversou com a cidade e optou por começar bem antes. Acho que praticamente todos os cursos começaram bem antes, justamente para ter essa margem de folga ali, para poder manejar, replanejar as aulas ali depois que saiu o edital. Porque normalmente altera um ou outro ponto lá, tá? Esse assunto específico aqui teve algumas alterações, tá? Do edital de 2014 para o de 2015, tá? Aqui comigo, senhores, os senhores vão ver essa parte, a microinformática, o item 1, a gente vai ver a letra B, tá? Que trata aqui um assunto bem genérico, microcomputadores compatíveis com a IBM Arquitetura PC, tá? Algo bem genérico ali. E nós vamos ver também aqui sistema de computação, tá? Parte de sistema de numeração, estrutura e arquitetura de computadores, arquitetura distribuída, alto desempenho e sistema distribuído. Se eu não me engano, isso aqui está até desatualizado com o último edital. Tem mais uma letra lá agora, a letra E lá. Mas todo esse sistema lá da letra 3, se eu não me engano, até mudou, ficou para a letra 2 lá. Os senhores vão ver comigo, tá ok? A bibliografia básica, tá? Já de acordo com o último edital. A maioria dos itens a gente encontra no livro do Tannenbaum, é a base, tá? Tu não tem jeito, tá? Para qualquer concurso que seja, se os senhores forem fazer, a ESAEX não é diferente, tá? A maioria das questões vem do livro do Tannenbaum. Tá? Então, para recomendar para os senhores, o livro estudar sobre essa parte de organização e arquitetura. Não tem como, tem que estudar pelo livro do Tannenbaum. Tá? A parte de sistemas operacionais, tem alguma coisa nessa aula que remete lá à questão de sistemas operacionais, muito pouca coisa. Tá? Questão falando só da parte de arquitetura específica. Tá? Os senhores forem a introdução, quem nunca estudou, só viu a matéria na faculdade, nunca mais olhou essa matéria novamente. Às vezes começar a estudar pelo livro do Tannenbaum é meio chocante, tá? Porque o nível do livro dele é um livro para aluno de mestrado e doutorado. Ele não escreve livro para aluno de graduação. Então, é diferente, muito menos para quem está se preparando para um concurso. Então, ele tem uma linguagem bastante abstrata, é muito prolixo ali. Explica bem, se aprofunda bem nos assuntos, mas às vezes é complicado compreender. Tá? Principalmente quem está estudando não tem tempo exacerbado disponível para poder se dedicar à leitura do livro. Um livro mais fácil de ler, tá? É o livro do Monteiro.
Tá? Então é um livro que se consegue ler mais facilmente, se compreender mais facilmente os assuntos. Ele não se aprofunda lá em detalhes mínimos lá de como surgiu cada item daquele. O Tannenbaum sempre faz um histórico todo, começando lá no início do século XX e vai discorrendo sobre toda a história daquele assunto ali, tá ok? Esse livro aqui do TOC Sistemas Digitais também contém alguns assuntos relacionados a essa aula de hoje, tá? Principalmente questão de memórias, tá? Tem lá basicamente explicações sobre sistemas de memória, tecnologias empregadas em memórias e outros itens também são encontrados nesse livro, tá? E tem também o livro do Patterson, tá? É um livro também interessante de se ler, tá? Só que eu não tenho visto as questões das últimas provas que caiu, nenhuma que veio diretamente do livro dele. Tá? Então é interessante para ter como consulta. Tá? E os senhores, quem tiver tempo disponível, tá? Passar uma leitura desses livros também. Para fins das aulas, a base é sempre o Tannenbaum. Então todo assunto eu vou procurar primeiro no livro do Tannenbaum e eu faço comparação com os outros livros. Tá? Se é a matéria de arquitetura, primeiro vem lá o que o Tannenbaum está dizendo. Depois vou lá no Peterson, no Monteiro e assim por diante. E se tem alguma diferença de assunto, e se tem, eu trato específico. Lá, o autor tal trata dessa forma, o outro autor tratou esse assunto, esse item dessa forma. Normalmente não há grandes diferenças conceituais de um para o outro. Às vezes muda a questão de nomenclatura. Tá? Um dá um nome diferente para a mesma coisa ali entre os autores. Aí isso é importante os senhores saberem que às vezes é um detalhezinho que na hora de resolver a prova lá, tá? Pode ser essencial ali. Tá? Esse item, o item B lá da parte microinformática, tá? Na verdade não estaria bem, esse conceito de microinformática não estaria bem, não sei, não enquadraria dessa forma, não designaria dessa forma esse item, tá? Mas o que ele trata? Primeiro, microcomputadores compatíveis com a arquitetura IBM PC, tá? Aí, em cima disso aí, ele descreve uma série de itens ali. A maioria aqui são seus periféricos e tecnologias empregadas na construção de um computador, tá? Que segue esse paradigma, que como surgiu lá a questão do IBM PC, lá na década de 70 e alguma coisa lá, começo dos anos 80 que surgiu. Então, nós vamos passar por isso aqui, ver um pouquinho do histórico, o que é o IBM PC, o que é considerado isso aqui, essa arquitetura compatível com o IBM PC, e vamos passar por todos esses itens, as características principais de todos esses itens, tá? Porque ele pede aqui conceitos básicos, então é algo muito genérico também. Então a gente não consegue aqui, mesmo se a gente fosse aprofundar em cada assunto desse aqui, falar, vamos, monitor de vídeo, vamos destrinchar o funcionamento do monitor. A gente seria uma aula extremamente extensa e talvez seja um assunto que nunca vai cair numa questão de prova. Tá? Então realmente a gente vai passar aqui conceitos básicos a respeito desses principais periféricos. A mesma coisa aqui, questão de tecnologias de memória. Tá? Então, o foco esse item mudou um pouco relacionado de 2014 para 2015, falando das interfaces de comunicação. Barramento continua a mesma coisa. Esse item entrou novo, sistema de refrigeração, energia e no-break. Tá? E isso aqui também entrou de novo nesse item, questão das interfaces para unidade de armazenamento. Tá ok? Antes de iniciar, vamos só para relembrar aqui algumas coisas, tá? Porque é importante para a gente entender como chegou naquele contexto lá, para entender como chegou naquela situação que se chamou lá de IBM PC, tá? Então, na história de computação, a gente tem lá, considerado lá, dentro dos autores consideram lá, a geração 0, de 1642 a 1945, quando surgiram lá, aí vem nessa época as primeiras máquinas de calcular mecânica, tá? Algumas ideias lá que eram, talvez até muito evoluídas para a época, não tinham como tecnologia para implementar, como lá a máquina de Babbage, que tentou implementar uma máquina muito complexa por meio de engrenagem, só que na época não tinha meios mecânicos para se construir uma engrenagem muito precisa. Então, o projeto dele não foi para frente. Tá? Aí, em 1945, a gente muda. Aí vem a questão chamada de primeira geração, tá? Que foi a geração das válvulas. Onde toda a tecnologia empregada na construção de computadores, a válvula era o centro. Tá? Então, ficou marcado por essa época. A segunda geração foi a geração dos transistores. Tá? Então mudou, a gente substituiu a válvula e colocou o transistor no lugar, para executar a mesma função dele. A terceira geração a gente começou os circuitos integrados, ou seja, eu comecei a reduzir o tamanho dos meus computadores. Tá? Foi se tornando cada vez maiores. E a quarta geração, lá, que os autores consideram de 1980 até os dias atuais, tá? Não há uma definição clara de quando encerrou, se encerrou isso aqui, tá? Nenhum autor trata isso claramente.
A gente tem a quarta geração, que é o quê? Integração em muito grande escala, tá? Que é o Very Large Scale Integration, tá? O VLSI. Que foi o quê? A redução ainda mais, a miniaturização de todos os componentes ali, onde eu tenho componentes de tamanho nanoscópicos hoje em dia. E a quinta geração é chamada aí geração dos computadores invisíveis, tá? Que são as novas tecnologias que estão surgindo aí, ó. As novas formas de se empregar esse termo computacional. Tá? Da primeira, a gente tem como referência a máquina analítica de Babbage, tá? Ela tinha o quê? Memória, unidade de cálculo, leitura de cartões perfurados e saída perfurada impressora. Se a gente pegar e estudar a história dessa máquina analítica, lá dos primeiros computadores lá que foram implementados lá com válvula, tá? Tá isso aqui, os computadores faziam isso aqui. Tá? Ele tentou fazer isso aqui lá, não tem a data precisa, mas foi no século XIX ainda, 1800 e alguma coisa. Tá? Só que na época ele não conseguia, não tinha tecnologia suficiente para implementar as ideias dele. Tá? Vem lá, a primeira programadora do mundo surgiu nessa época. Tá? E o marco final disso aqui foi o computador Mark I, tá? Construído em Harvard em 1944. Tá? Ele era cheio de relés, aí se tentaram construir lá um Mark II, mas quando o projeto foi avançando, ele já acabou obsoleto, acabou que nem foi construído. A questão das válvulas, teve um forte impulso da Segunda Guerra Mundial, tá? Na verdade, a maioria desses computadores surgiram na época, sempre tinha um foco militar, para executar alguma atividade militar ali. Seja cálculo de tiro balístico, decriptografia. Tá? Então foi investido muito nessa época aqui, tá? Por conta da Segunda Guerra Mundial. Impulsionou muito a questão da computação. Tá? Tanto que esse computador aqui do governo britânico, aqui, o Colosso, ficou em segredo por 30 anos. Tá? Ninguém sabia da existência dele, que o governo britânico tinha implementado, mas ninguém sabia da sua existência lá. Tá? O ENIAC, tá? Surgiu em 1946. A ideia dele era o quê? Era voltado para aplicações militares, só quando ele foi terminado a guerra já tinha acabado. Tá? E ele utilizava 18 mil válvulas, tá? Isso ocupava um espaço físico monstruoso, tá? Porque a válvula era grande. Você não tinha como reduzir, não tinha outra opção na época ali. Pesando 30 toneladas e consumia 140 kW de energia, ou seja, quase precisava de uma hidrelétrica ou um reator nuclear. Tá? A gente pensar isso aqui nos dias de hoje para um computador funcionar é algo impensável, consumir essa quantidade de energia. Tá? Principalmente hoje em dia que tem todo um enfoque TI verde, sustentabilidade. Tá? A ideia é reduzir ao máximo o consumo de energia, ter mais eficiência e reduzir o consumo de energia. E ele era implementado o quê? Em cima de uma aritmética decimal. Tá? E não do aritmética binária, como todas as nossas máquinas hoje em dia trabalham, em cima da aritmética binária ali. E como isso era feito? Para cada dígito era representado por 10 válvulas. Tá? Ou seja, tinha uma combinação de 10 válvulas para representar o dígito ali. Então era algo extremamente complexo ali, por isso ficou-se monstruoso, tá? Demorou-se muito a se construir, mas ficou como um marco dessa época aqui a construção desse computador. A segunda geração, tá? De 1945 a 1955. Nessa época, o que a gente pode mais destacar, em termos de tecnologia, tá? Mudou, basicamente a gente saiu aqui a gente continuou com as válvulas, não mudou grandes coisas. Mas o destaque dessa época, que a gente vai ver isso aqui em vários pontos, tá? Da nossa matéria, foi a questão da máquina de von Neumann. Tá? Ele teve uma ideia lá na época, a questão de você ter um programa armazenado na memória. Foi o principal fator dele aqui, a principal ideia dele que revolucionou na época. Ou seja, até essa época, até o von Neumann pensar nisso aqui, todo mundo construía computador, que não, eu tenho entrada lá, pegar meu lote lá de cartões perfurado, nele eu entrava meus dados, copiava tudo que eu precisava ali, processava e saía. Eu não tinha um conceito de programa armazenado na memória. Tá? O von Neumann pensou diferente, fala, pô, se eu tiver isso na memória, fica muito mais fácil. Eu não preciso carregar esses dados toda vez que eu vou executar uma operação, que eu vou executar um cálculo, por exemplo. Tá? Então isso aqui revolucionou, ele pensou numa máquina dessa forma. Tá? Isso aqui, se a gente pegar nossos computadores atuais, o conceito básico não fugiu disso aqui. Algumas pequenas diferenças, logicamente, a tecnologia foi evoluindo, mas no geral continua. Eu tenho uma memória, tá? Eu tenho a minha unidade de controle, uma unidade de lógica aritmética, normalmente isso aqui está dentro da minha CPU, tá? É o que vai executar o meu processamento. E eu tenho entrada e saída. Continua o básico ali do mesmo jeito, tá?
Então o von Neumann, a gente vai ver isso aqui em vários outros pontos diferentes, essa arquitetura proposta por von Neumann e os efeitos dela, o que ela propiciou, tá? A influência que ela teve no desenvolvimento ali dos sistemas computacionais. A segunda geração surgiu o que? O transistores. Isso aqui revolucionou muito. Por quê? Mudou a fórmula. Eu tirei a minha válvula, tá? Que era um elemento complicado, dava muito defeito, e coloquei um minúsculo componente. Tá? Aqui o quê? Que eu tinha três partes básicas. Fisicamente o transistor é isso aqui. Eu tenho um emissor, a base e um coletor. Tá? Isso aqui feito em cima de tudo uma pastilhazinha de silício. Tá? E quando eu aplico uma tensão na base, ele vai abrindo ou fechando. Deixa passar ou não passar a corrente elétrica. É o funcionamento básico. Então, se pegar hoje, os nossos computadores, tudo funciona da mesma forma. Tem lá, no fundo de tudo lá, fisicamente, eu tenho meus transistores. É a combinação de vários transistores que possibilita eu criar circuitos eletrônicos complexos. Tá? Então, eu tenho bilhões de transistores dentro de um processador. Tá? E a combinação deles, e a forma como ele funciona, que possibilita que eu faça tudo isso hoje em dia. Tá? Que eu tenha esse estágio atual de combinação, veio por causa dessa questão do transistores. Tá? As principais vantagens dele, ela não tem parte móvel, tá? Nada, ela é fixo. Olhar, isso aqui é um transistor grande, é lógico, tá? Mas é um transistor, eu não tenho nenhuma parte móvel dele ali, tudo é físico, tá? Então eu tenho o quê? O funcionamento dele é muito rápido, que basta eu aplicar uma tensão elétrica, ele dá o resultado que eu preciso, e é fácil de eu miniaturizar. Por não ter parte móvel, foi diminuindo cada vez mais, tá? Isso a gente chegou, que possibilitou a próxima geração de eu agregar milhares desses transistores em um pedaço pequeno de uma pastilha de silício. Tá? A terceira geração, aí veio a questão dos circuitos integrados. Tá? Eu tinha lá meu transistor, tudo bem, ele substituiu uma válvula. Só que ainda era difícil trabalhar. Aí a próxima geração trouxe o quê? Eu comecei a integrar tudo isso aqui dentro de uma pequena pastilha. Tá? Aí trouxe o que a gente vê essa figura aqui, um circuito integrado. Dentro dela eu tenho o quê? Dezenas de transistores ali dentro que executam uma função ou várias funções específicas ali. Tá? Isso começou a surgir lá com o computador, lá o System 360 da IBM, já trabalhava esse conceito aqui de eu ter meus circuitos integrados ali. Tá, ok? Isso possibilitou principalmente isso aqui, ó, tá? Baratear os custos. Até essa época aqui, 1965, ali, computadores era algo extremamente caro. Tá? Justamente pela tecnologia de construção, gastava muito espaço físico, consumia muita energia, era algo extremamente complexo. Com essa questão de eu ter meus circuitos integrados, é o quê? Eu possibilitei eu ter produção em alta escala desses componentes e eu reutilizar isso de forma mais fácil. Então, barateou muito os custos, tá? Dos computadores em gerais a partir dessa época. A quarta geração, aí eu comecei, já tinha meu circuito integrado, eu comecei a reduzir ainda mais, tá? Eu cheguei nessa situação de ter milhões de transistores em um único chip. A gente pegar um processador hoje em dia, tem milhões lá de transistores dentro de um único chip. Não só o processador, todos os outros circuitos eletrônicos fazem parte ali do sistema computacional, tá? A gente sempre refere ali, normalmente o processador está sempre ligado ali como item principal, tá? Porque ele executa, digamos, todo o trabalho, seria o cérebro ali, toda a operação do computador. Mas existem diversos outros circuitos dentro do computador e todos empregam o mesmo tipo de tecnologia, tá? A redução lá dos componentes. Isso possibilitou o que? Eu diminuir meus computadores aqui, já tem um erro de grafia ali, ficarem menores do que? Mais rápidos. Ou seja, quanto menor eu consumia menos energia e tinha maior eficiência de processamento ali. Foi nessa época, em cima disso aí, que surgiu a tão famigerada arquitetura aqui do IBM PC. Tá? E nessa época também começou a mudar o foco de como eu operar meu sistema ali. Tá? O foco passou a ser o quê? Em cima da interface gráfica do usuário. Tá? Nessa época surgiu lá o Windows, o Mac, as interfaces foram evoluindo a partir dessa época, de 80 e alguma coisa para frente. Algumas delas já existiam antes disso aqui, só que não tinham credibilidade, ninguém tinha visão de utilizar aquilo ali futuramente. Tá? O Windows surgiu o quê? Era um projeto, se não me engano, da Xerox. O Bill Gates viu aquilo ali, achou que era ideia excepcional, comprou lá e começou a utilizar, desenvolveu um sistema operacional em cima daquilo ali, daquela interface gráfica. E isso foi um tremendo sucesso que revolucionou a forma de uso dos computadores ali. Tá, ok? E aí tem a quinta, chamada de quinta geração, tá? Isso aqui também não é unânime entre os autores aí, alguns citam, outros não. Tá? Que é o que? A questão de ter computador para toda parte. Tá? Hoje em dia, em qualquer canto que você olha, você tem ali uma espécie de computador.
no seu celular, micro-ondas, geladeira, sempre tem alguma forma, tem um processador, tem um circuito ali dentro, tá? Executando ali alguma coisa, tá? Até aí dos famigerados óculos aí do Google aí que estão revolucionando, colocando quase uma máquina inteira dentro de um óculos ali para te dar para possibilitar outras formas ali de acesso a conteúdos multimídia e outras operações ali, tá? Mas a ideia geral é o quê? É computador em todo canto, em todas as partes da vida do cidadão aí. É um processo tecnológico aí que eu não vejo, não deve retroagir, vai cada vez mais para frente, tá? Tudo que a gente for utilizar sempre vai ter uma tecnologia a mais ali. Essa questão de sistema embarcado e de computador, difere isso aí, é a mesma coisa? Não, o sistema embarcado é algo que é, digamos, não sei exatamente aqui se eu vou estar certo aqui, talvez eu possa até verificar depois lá. Mas a ideia de embarcado é que você tem um sistema autônomo ali que funciona independente. Tá? Por exemplo, você pegar hoje, dá o conceito de sistema embarcado, você tem algo... Não sei se enquadraria exatamente essa questão de não ter interação. Tá? Mas ele estaria tipo autocontido, funcionaria ali, digamos, sozinho, isolado ali. Pode ser, por exemplo, micro-ondas hoje. Poderia ser considerado sistema embarcado? Está tudo ali dentro dele? Mas, de certa forma, você tem interação. Pegar um controle de um refrigerador, por exemplo. Tem uma placa lá dentro de controle, mas não sei se enquadraria bem. Posso até dar uma pesquisada melhor disso aí depois e dar uma resposta. Como é que estaria essa questão de... Se enquadraria nessa forma, né? Sistema embarcado, com interação ou não ali. Tá? É um assunto realmente aqui que eu não tinha pensado em associar nessa forma aqui. Tá ok? O transistor, surgiu esse elemento lá, a lei de Moore, tá? Ele previu lá na década de 60 lá que a quantidade de transistores lá ia ter um aumento anual de 60%. E essa previsão dele até que foi real. Então, continua. Hoje em dia diminuiu um pouco essa curva dos 60%, mas a previsão dele para a época, se a gente acompanhar aqui de 65 a 2000, deu mais ou menos um crescimento anual de 60%. Tá? Ou seja, a cada vez mais eu fui tendo mais transistores dentro dos meus circuitos integrados ali. Tá? Aqui tem outra visão, que a quantidade de transistores está de 1970 até 2010, dentro dos principais processadores que foram surgindo ao longo do caminho. Tá? Começando lá dos processadores da Intel, lá, 8008, 8080, tá? Foram os primórdios lá, que começou lá com a arquitetura IBM PC. Eu já tinha cerca de 10 mil transistores, 10 aqui está mais ou menos uns 8 mil transistores aqui, o 4004 deveria ter uns 5 mil. Tá? Até a gente pegar aqui as arquiteturas aqui dual core já, dos processadores mais modernos, já com mais de 1 milhão de transistores ali dentro. Tá? Então é muita coisa. 1 milhão não, 1 bilhão de transistores. Né? Então a capacidade de miniatura foi aumentando significativamente ao longo do tempo. Consequência desse aumento de transistores, tá? e outros fatores também, teve uma mudança nos últimos anos na questão de arquiteturas ali de microprocessadores. Tá? A quantidade de transistor como um todo continuou aumentando. Tá? Mas a gente percebeu que houve uma mudança na questão do quê? Da velocidade do clock empregado nos processadores, da potência que eles tinham, tá? Que é o consumo de energia. Tá? Isso foi ao longo do tempo, foi se moldando, foi se estabilizando. Tá? Se a gente fosse seguir essa tendência lá, desde o começo dos anos 2000 até hoje, a gente teria processadores com clock de 10 GHz, o que não aconteceu. O que aconteceu? Começou a se dividir, pegar a CPU e dividir em vários núcleos. Tá? Então, se a gente pega hoje as CPUs mais modernas, então o clock está em torno de quê? De 2 a 3 GHz ali, nessa média. Tá? Algumas mais, está sempre ali mais ou menos, CPUs da Intel, por exemplo. Tá? Isso foi se estabilizando. Por quê? Porque quanto maior a minha velocidade do meu clock, eu vou consumir mais energia, eu vou dissipar mais calor. Tá? E como a ideia é o quê? Hoje em dia eu estou miniaturizando tudo. Ou seja, como é que você tem uma CPU muito potente dentro de um aparelho como esse, um celular? Aqui eu tenho um processador AMR multicore aqui, se não me engano são 4 cores aqui dentro. Ele não tem nenhum sistema de refrigeração interna, então eu não posso ter uma potência muito alta. Se eu pôr ele para rodar na frequência muito alta, eu vou produzir o quê? Muita energia. Consequência, eu vou ter que ter uma forma de refrigerar isso aí. Tá? Então isso foi se moldando ao longo do tempo. A quantidade de transistores, se a gente considerar o processador como um todo, continua aumentando. Só que o quê? O meu clock estabilizou.
Tá? E a minha potência também. A ideia foi se estabilizando ali, que é o meu consumo de energia. Tá? Essas são as tendências ali que foram ao longo do tempo. E a mesma forma, a minha quantidade de instruções também por clock. Tá? Quem chegou no estágio que hoje a gente já tem questão de problema e limitações físicas. Por exemplo, hoje em dia é complicado para a indústria falar que vai reduzir mais ainda o tamanho do processador. Tá? Porque já encontra problemas da parte física já. Você começa a ficar muito disperso. Tem uma teoria lá do... Eu vou até citar ele mais para frente aqui. Princípio da incerteza de Heisenberg, se eu não me engano. Ele trata justamente dessa questão. Tá? Você não vai... Chega um ponto que você não consegue miniaturizar mais, porque o negócio fica tão espaço, você já fica quase nível atômico ali. Tá? Então você não consegue mais trabalhar isso ali. Por isso a tendência de estabilidade. Tá? Aqui tem outro gráfico mostrando justamente isso aqui. Tá? A minha declinação de performance aqui. Tá? Por quê? Onde eu tenho o quê? Uma single thread, ou seja, eu tenho um processador que tem uma única linha de processamento ali. Tá? Então, se continuasse a mesma teoria que tinha lá no começo dos anos 2000, não, eu tenho um único processador muito potente, tá? Eu não tivesse a questão de multinúcleo, talvez a minha performance estivesse muito pior do que tinha hoje. Tá? Então, por isso que as indústrias optaram o quê? Vou dividir, vou pegar minha CPU, vou ter CPU menores, mas eu vou ter várias dentro do mesmo processador, do mesmo chip ali. Tá? Esse assunto a gente vai explorar melhor mais para frente, quando a gente tratar lá do outro item, lá da parte de arquitetura de computadores, que a gente vê lá a questão como está estruturado nossos processadores hoje em dia. Tá? Aqui tem uma tabela, coloquei para os senhores, realmente não tem nem condições de lê-la aqui, ficou muito pequeno. Tá? Isso aqui é lá do livro do Tenenbaum. Então ele trata lá ao longo do tempo os principais fatos históricos, tá? Relacionados ali com a computação. Tá, ok? Esse aqui é interessante os lerem para entenderem como surgiu nossos itens atuais. Tá? Se a gente pegar aqui, cadê? Eu não consigo nem identificar aqui a arquitetura do IBM PC ali dentro. 1961, 5064. Primeiro computador vetorial, portátil, RISC. Bom, está muito pequeno, mas se alguém quiser consultar isso aqui com mais detalhe, está dentro do livro do Tenenbaum, tá ok? A microarquitetura, tá? IBM PC compatível, tá? Então nós vamos ver aqui o que é isso, como surgiu esse famigerado IBM PC, tá? Até ele coloca aqui microprocessadores Intel, tá? A gente vai ver o porquê disso aí. Então, por que isso é importante? Se trata desse assunto, arquitetura IBM PC. Que isso aqui marcou o quê? O início da computação pessoal. Tá? Que foi o primeiro computador lançado com foco para vender para pessoas, não foco para vender para indústrias, universidades e outras áreas de aplicações. A IBM projetou isso aqui para vender para o público em geral. Tá? Isso foi lançado quanto? Em 1981. Tá? Foi quando começou isso aqui. E ele tinha um custo o quê? De $1.565 na época. Ou seja, se a gente pegar o nosso real desvalorizado hoje, aí, média de R$4, a gente teria um computador então de R$6.500 hoje em dia. Mais ou menos ali, tá? Então vocês imaginam que se para a época a gente pagar mais ou menos isso, era um valor extremamente caro. Tá? Coisa que o custo do hardware ao longo do tempo foi diminuindo. Tá? E na época isso foi um projeto revolucionário da IBM. Por quê? Até essa época todo mundo projetava computador, tinha toda a sua arquitetura fechada. Ele desenvolvia a placa-mãe, o processador, as memórias, seu disco, fazia tudo. Tá? Era tudo fechado. A IBM falou que não, eu vou fazer o contrário, eu vou usar peças de mercado. A ideia dela era o quê? Disseminar realmente isso aí, fomentar a indústria, a produção ali, que conseguisse parceiros para produzir os componentes que ela precisava. Então ela pegou o quê? Em cima de peças de mercado e montou a estrutura desse computador. Tá? E a ideia dela era o quê? Era ter um computador aberto, com essa arquitetura aberta, tá? Que é os moldes que a gente tem hoje em dia. Tá? Tirando alguns fabricantes que ainda mantêm a sua arquitetura própria ali, no geral a gente tem isso aqui. Arquitetura aberta com peças de mercado, que é fácil de repor, é fácil de você comprar. Tá? A ideia deles é ganhar dinheiro em cima do quê? Eles publicaram a especificação da BIOS e esperavam receber royalties pelo licenciamento disso aqui. A BIOS, o que era? É o que fazia a integração de todo aquele hardware e fazia o computador funcionar. Então a ideia deles era o quê? Não, eu publico lá a minha arquitetura aberta, tudo, vou publicar a especificação da minha BIOS, e vou cobrar royalties, se alguém quiser implementar aquela BIOS ali, quiser utilizar aquilo ali, tá? O que foi que não aconteceu, tá? Nessa época aqui já começou os primeiros casos de pirataria ali, que pegaram na cara dura e reimplementaram a BIOS sem pagar nenhum royalties pela IBM,
para a IBM, tá? Outro fato que marcou bastante, tá? A IBM estava desenvolvendo um processador, o 8001. Era muito mais potente, baseado na arquitetura RISC, tá? Mas tinha problema, tinha várias divisões internas da IBM. Por exemplo, uma sede dela que desenvolvia esse computador estava de um lado dos Estados Unidos, quem desenvolvia o processador estava do outro. E não existia essa questão de interação, de comunicação muito fácil. Então, o que ela tinha? Aí é a questão do problema interno. Ela falou, pô, eu vou ter... Essa unidade que estava desenvolvendo o IBM PC falou, se eu for tentar negociar com a outra minha unidade lá, para desenvolver esse processador no tempo que eu preciso, eu não vou conseguir lançar o produto do mercado. E o que eles fizeram? Então, eles utilizaram o processador da Intel, que já estava pronto, funcionava. A Intel já tinha lançado esse processador, já era utilizado. Então, eles abandonaram o próprio processador da IBM e utilizaram o processador da Intel. Então, ficou ligado isso aí. A arquitetura IBM PC com o processador Intel se manteve aí por, digamos, foi um casamento para sempre ali, não teve volta, tá? Mesmo que o processador da IBM fosse muito mais potente, mas ele não estava pronto na época que você precisava para fazer isso aqui, tá? O sistema operacional já veio, a Microsoft também já estava estendendo seus tentáculos pelo mundo da computação nessa época. Então, esse computador vinha com o MS-DOS, tá? E por que a IBM não teve o retorno que ela esperava com isso aqui? Justamente porque fizeram a engenharia reversa da BIOS, tá? Do computador deles, tá? Então, eles não receberam nada de royalties, tá? Pela publicação dessa BIOS, tá? A partir daí, começou a chamar qualquer computador que surgia, tá? Com essas mesmas características da IBM, chamar de IBM PC compatível, tá? Aí alguns fatos, alguns que surgiram próximo. Foi lá, em 1982, surgiu lá um Columbia Data Products, tá? Que foi... foram outras empresas lá. Essa Columbia, Compaq, lançaram computadores ali na mesma época, tá? Com o mesmo conceito. E muito provavelmente tá pirateando a BIOS da IBM, que era a inteligência básica ali para combinar todos os componentes ali, estava na BIOS, tá? As configurações iniciais lá, o que vinha nesse computador? Vinha lá com o Microsoft Basic lá, tá? Era um sistema operacional lá que era gravado dentro de uma memória ROM. Tinha exuberante potência lá de 256 KB de memória. Para os nossos dias atuais isso é insignificante, tá? 256K é maior do que os milhões de mensagens aí de foto mandada pelo WhatsApp hoje em dia. Então isso aqui era toda a memória que o computador tinha na época. Tinha uma placa de vídeo muito simples, tá? E tinha um gravador de fitas cassete, era o que tinha disponível na época ali. E o processador 8088 lá rodava 4.77 MHz, tá? Ou seja, hoje, pouco tempo depois chegou a casa dos gigas, tá? Mas o 8088 rodava nesses 4.77 GHz. Então isso era quando se fala em arquitetura IBM PC, está ligada justamente a esses conceitos. A forma como a IBM construiu, tá, esse computador e a forma como isso evoluiu ao longo do tempo. Porque todos os outros computadores voltados para o público em geral, chamado de computação pessoal, surgiram dessa ideia. Tá? Por isso dá esse enfoque aqui da arquitetura IBM PC. Tá? Essa foi só a introdução, senhores, sobre o geral ali, a história dos computadores, que é a arquitetura. Tá? Então a gente vai entrar aqui nesses principais conceitos, tá? Que são dos itens que tem, dos itens lá pedido no edital. A gente vai passar os conceitos desses principais dispositivos aqui. Tá, todos esses conceitos como tópico, o item lá está lá, arquitetura, tá sempre voltado à arquitetura IBM PC. Então todos esses tópicos aqui eu coloquei o quê? Sempre voltado aos computadores pessoais. Porque se a gente pegar alguns itens, esses aqui provavelmente não, está sempre voltado ali ao uso, à interação com o computador. Mas alguns itens mais para frente, por exemplo, sistema de energia. Você tem diversos tipos de sistema de energia. Você tem sistema de energia para data center, é uma coisa, tá? Para uma máquina funcionar é outra. Então o foco disso aqui está sempre o quê? Voltado para os microcomputadores ali, ou seja, para o que surgiu ao longo do tempo da IBM PC compatível, tá ok? Primeira coisa, os primeiros tipos de monitores surgiram eram o quê? Os monitores de CRT, tá? As características principais do funcionamento dele, ele tinha o quê? Um feixe de elétrons, tá? Isso aí era muito criticado, dizia que causava problemas à saúde, outras coisas a mais, a visão. Tinha uma série de questionamentos a respeito desse funcionamento, dessa questão de feixe de elétrons, tá? Que era o quê? Esse feixe projetava as imagens ali contra uma tela fosforescente, tá? Era o que dava o efeito, tá? Que surgia ali, que produzia as imagens ali,
Tá? Aqui tem um esquema de funcionamento deles, que eu tenho o meu canhão de elétrons, tá? Aqui eu tenho a minha placa, aqui eu tenho a minha tela, era isso aqui. Esse princípio foi utilizado o quê? Principalmente em construções de televisão, é o que existia. Na verdade, já existiam as televisões na época, o princípio era semelhante. Então, pegou-se isso aí e foi aplicado o quê? A construção de um monitor também, para ser utilizado ali nos computadores ali, tá? Então, esse foi o primeiro tipo, CRT. Tá? Algumas questões que a gente pode ter a respeito disso aqui. Falar em monitores. A questão, o que pode se cobrar em prova lá a respeito disso aqui. Tá? Posso pedir alguma coisa lá relacionada ao tamanho da tela, que é o quê? Dimensão física da minha tela. Tá? Resolução, que é a quantidade de informações que eu posso colocar dentro dos limites físicos. Na verdade, esses conceitos aqui são aplicados a mais coisas. Tá? Não só a questão dos monitores aqui. Alguns conceitos, por exemplo, resolução, densidade de pixels aqui. Aspecto rácio também se aplica a outros conceitos, por exemplo, imagens também, vídeos, se aplica isso ali, tá? Mas no geral também são aplicados aqui. A questão onde eu tenho monitor, onde eu tenho uma imagem, na verdade, sendo projetada, sendo construída, eu vou ter esses conceitos aqui relacionados, tá? Então, quando eu falo tamanho da tela, é dimensão física, tá? Que é medido o quê? Em polegadas. Isso aqui, tá? Resolução é a quantidade de informações que é possível exibir dentro desses limites físicos. Ou seja, eu tenho uma tela de 10 polegadas, quanto de informação eu posso exibir nessas 10 polegadas? Tá? Densidade é a quantidade de pixels que eu coloco por polegada. Essa medida é sempre feita por polegada. E aspecto ratio, eu estou falando da proporção da tela. Tá? Eu tenho uma tela 4x3, é a proporção dela. Tá? Eu tenho 3 de altura por 4 de largura. Eu tenho uma tela widescreen, tá? Que é 16x10. Tá? Então está relacionado ao tamanho da tela. A dimensão, sempre medido em polegada, tá? E medido na diagonal. Tá? Então, é conceito básico mesmo, senhores, isso aqui. Tá? Então, vou medir uma tela. A minha TV tem 40 polegadas, ela vai estar onde? A medida é feita na diagonal. Tá? Justamente por que você optou essa medida diagonal? Porque o tamanho aqui pode variar. A altura, como a largura, pode variar muito ali. Então, não existe uma forma de medir. Aí você optou o quê? Não, mede na diagonal. Ah, para falar que tem 40, ela tem que ter aqui. Não importa quanto ela tem de altura nem de largura. Ela vai ter 40 polegadas ali. Tá? Só relembrando, se vocês precisarem fazer algum cálculo em prova, tá? Uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Ou 25,4 milímetros. Tá? Esse é o tamanho de uma polegada. Resolução da tela. Tá? Essa tela, na verdade, o que acontece? A tela são minúsculos pontos. Cada ponto desse é chamado o quê? De pixel. E cada pixel exibe uma única informação, tá? Então, isso é questão de resolução da tela. Tá? Então, quando eu estou falando lá, imagens é dividido, tá? Esse ponto é chamado de pixels. E a resolução indica o quê? Quantos pixels em cada linha, em cada coluna da tela eu tenho. Por exemplo, eu falo uma tela, tem 1080 por 1920 pixels. Ou seja, na minha vertical eu tenho 1080 pontos, minúscula minha tela. Tá? Normalmente isso não é visível. Hoje em dia, se a gente pegar nossos padrões de tela que a gente tem hoje em dia, a gente não consegue visualizar isso aí. Mas se a gente pegar uma tela mais antiga, a gente consegue. Se você aproximar ali, você consegue ver nitidamente a divisão dela. Tá? É bem diferente. Pegar um monitor LCD antigo, você consegue ver nitidamente ali esses pontos ali. Tá? E é sempre medido dessa forma, tá? Quantidade de linhas pela quantidade de colunas ali. Tá? Sempre representado dessa forma. Quando eu falo em densidade, a quantidade de pixels que eu tenho em polegada. Ou seja, isso aqui, quanto maior eu tenho essa quantidade de pixels por polegada, tá, melhor vai ser a qualidade da minha tela. Tá? Se eu tiver 10 pixels por polegada, eu vou ter um pixel gigantesco. Aí, se eu tiver 500, vai ser minúsculo. Ou seja, vai diminuir, eu vou conseguir exibir mais informações na minha tela. Tá? Meu conforto visual vai ser maior ali. Tá? Importante, não confundir isso aqui, ó, PPI com DPI. Tá? São medidas, digamos, praticamente similares ali, mas quando se fala em DPI, eu estou falando lá de pontos por polegada. Tá? Que isso aqui normalmente está aplicado a questão de impressão. Tá? São medidas, a impressora, quantos pontos ela consegue imprimir ali em uma polegada. Tá? Então são medidas diferentes ali. Tá? Ponto importante, se eu tenho mais pontos e as dimensões físicas da tela não mudam, então eu vou ter uma qualidade melhor. Tá? Isso reflete diretamente na qualidade. Então, quanto mais pontos por polegada eu tenho, melhor qualidade da imagem que vai ser exibida naquela tela eu vou ter ali. O aspecto ratio, aí eu estou falando de proporção da tela. Tá? Eu tenho lá, tive vários tamanhos ao longo do tempo. Tá? Dos padrões mais usados, o 4x3 foi usado por muito tempo. Há muito tempo surgiu, só existia para formato ali, o formato de monitor sempre tinha esse formato 4x3.
Depois popularizou muito o formato aqui 16:10, que são os formatos widescreen, ou seja, eu tenho uma largura maior, tenho uma altura menor, tá? O comprimento é maior ali, ou seja, eu tenho que projetar meu conteúdo para ser de forma diferente. Isso implica bastante por quê? Por isso eu estou produzindo um vídeo, eu tenho que pensar que tipo de tela ele vai ser reproduzido. Tá? Porque quando eu desenvolvo um vídeo ou crio uma imagem, eu tenho que dizer exatamente essa a resolução da minha imagem. Qual o tamanho dela em pixels, por exemplo. Isso vai refletir o quê? Na hora de eu exibir. Por exemplo, essa apresentação, esse monitor aqui, ele projeta o quê? Em 4:3. Se eu tivesse feito essa apresentação, como eu tinha ela anteriormente, a gente dava aula na outra sala, lá era diferente, o monitor. Se eu tivesse ela em 16:10, tá? Ela estaria aqui, ó, no meio do quadro aqui. Tá? Então isso é importante. Na hora que eu configurei lá a apresentação, coloquei ela o quê? Tamanho 4:3, porque eu sei que o projetor aqui vai emitir uma imagem do tamanho 4:3. Então se eu criar uma proporção diferente, eu vou ter um desperdício. Eu vou ter um desperdício da minha área, que eu tenho disponível para exibição, ou meu conteúdo vai ser cortado. Tá? Eu não vou conseguir exibi-lo corretamente. Tá? Normalmente esses padrões são pré-determinados. Tá? Aí convenções da indústria determinam esses padrões. Tá? E sempre está combinado o quê? Com a resolução. Tá? Então se eu pegar, por exemplo, essa resolução aqui, 1920 por 1080, ela é uma resolução que está combinada com o aspecto ratio aqui, 16:10. Tá? Por que está combinado com a resolução? Porque isso aqui influencia na minha quantidade de pontos que eu tenho. Se eu tenho uma tela mais larga, eu vou ter mais pontos por polegada. Consequentemente, a minha resolução daquela tela vai ser outra. Tá? Então, para cada aspecto ratio, eu tenho uma resolução diferente. Tá ok? Aqui tem um exemplo bem complexo aqui, que está relacionando o quê? Justamente essa questão do aspecto ratio com resolução. Tá? Então, começando lá do mais comum, deixa eu tentar localizar aqui o 4 por... Aqui a gente tinha um formato DVD, 800 por 600, não. Esse, por exemplo, aqui se eu tenho 800 por 600, isso aqui é uma resolução de um formato o quê? 4:3. Tá? Durante muitos anos, essa era a resolução máxima que os monitores conseguiam chegar, tá? Lá nos primórdios lá. E hoje em dia a gente vai tendo, na verdade isso aqui não tem limite. Tá? Nesse gráfico aqui eu estou representado até os formatos HD 2160 por 1140. Mas hoje a gente já tem outros formatos, por exemplo, pegar uma TV hoje, 4K ou 5, a chamada lá de 5K agora, mudou o nome lá. Pô, eu tenho uma resolução que são de 5.000 pixels por não sei quanto lá. Ou seja, eu aumentei, a minha quantidade de pontos por polegada está muito maior ali. Tá? Então a minha tecnologia vai mudando, justamente o quê? Proporcionar imagens mais nítidas. Tá? Dá um efeito, digamos, mais real ali para as imagens. Tá? Aqui tem uma lista das principais resoluções ao longo do tempo ali. Pô, eu procurando um 4:3, está aqui, o quadrado maior está no formato 4:3. Tá? E o widescreen, então dá para a gente ver justamente essa diferença aqui de tamanho aqui. Tá? Que o que eu falei, vai influenciar diretamente no conteúdo que vai ser exibido. Tá? Voltando lá à teoria do monitor, CRT. Tá? O funcionamento básico dele, ele vai fazer o quê? A varredura. Tá? Então a varredura horizontal dura o quê? 50%, cerca de 50 vezes ali por 50 esse aqui é microsegundos. Tá? Uma varredura na tela que ele vai fazer. Tá? E a imagem é formada o quê? Linha por linha. Tá? E a tela inteira é repintada 30 a 60 vezes por segundo. Ou seja, para dar aquele efeito dos nossos olhos não conseguir perceber que aquilo está sendo mudado, ela tem essa velocidade. Normalmente, em termos de, se eu não me engano, 25 quadros por segundo, ele não consegue perceber que está tendo mudança de quadro. Tá? Então a tela era repintada o quê? 30 a 60 vezes por segundo. Então, não se conseguia, porque a imagem, quando está ali, é uma memória. Na verdade, o que tem por trás do monitor? Ele tem alguma coisa em memória que a tecnologia do monitor pega aquilo ali e exibe na tela. Tá? Então, para manter aquilo ali constante, como é energizado, não tem outra forma. Você tem que estar sempre passando aquilo ali. Tá? Então, isso era refeito 30 a 60 vezes por segundo. Nessa tecnologia, CRT. A gente vai ver que depois isso mudou um pouco. Evolução do CRT. Vê o que? O LCD. Tá? O LCD é baseado na questão dos cristais líquidos. Tá? Isso não é algo novo, não é algo que surgiu aí por conta da computação. Foi descoberto por um australiano lá, não me lembro o nome dele agora, em 1888. Tá? Ele descobriu que existia essa forma, um material, né, chamado, que ele denominou-se de cristais líquidos. E foi utilizado o quê? Pela primeira vez em 1960, já nos protótipos do que seriam os laptops de hoje em dia. Tá?
que eram as telas minúsculas ali. As características principais, quando eu falo do LCD, tela plana, e as tecnologias adjacentes foram surgindo em consequência do LCD. É o que? O baixo consumo de energia. Ou seja, eu estou pensando em dispositivo portátil, tá? Isso aqui eu tenho um dispositivo portátil que tem uma tela de 5,5 polegadas aqui. Então ela consome energia, tá? Isso aqui para estar ligado está consumindo energia. Então a minha tecnologia tem que ser o quê? Consumir a menor quantidade de energia possível, tá? As dimensões e o peso são reduzidos. Você já imaginou no celular hoje em dia com a tecnologia SRT? Como é que ia ser? Você ia ter uma caixa aqui, um quadrado, para poder exibir a imagem aqui dentro, tá? E a questão de não ter a emissão de raios nocivos lá, que era uma das principais críticas aos monitores CRT, tá? A emissão desses raios. E eu tenho a capacidade de formar uma imagem praticamente perfeita, tá? Facilitou. A minha forma de construir a imagem na tela mudou ali, tá? Evolução dos monitores, tá? Aí veio várias outras tecnologias, entre as principais delas veio a questão do OLED, que é o Organic Light Emitting Diode, tá? Ou seja, é algo que possui uma luz própria, ou seja, eu vou consumir menos energia ainda, tá? Ele emite luz o que? Eu receber uma pequena carga elétrica, eu consigo moldá-lo ali, tá? Para exibir o que eu quero. E dispensa a luz de fundo que existia nos LCDs, tá? O LCD eu tinha que ter uma forma de projetar. Era basicamente a mesma ideia de um projetor. Eu tenho que ter uma luz que vai passando por alguma coisa que tá, no resultado dela está projetando ali na tela, tá? Possibilitou o quê? A construção de telas mais leves e mais finas ainda, tá? E o consumo de energia era 40% menor do que do LCD ainda. Quando a gente fala de tela, tem um componente, tá? Que vai estar sempre atrelado ali. Se eu tenho uma tela, eu tenho aquela representação do que está na tela em memória, tá? Isso o Tenenbaum chama lá o quê? De RAM de vídeo. Tá? Normalmente essa memória está embutida na placa ali do controlador de vídeo, o controlador do monitor. Ou seja, é o hardware que está controlando a emissão daquilo ali. Tá? O que tem nessa RAM de vídeo? Eu tenho o meu mapa de bits que representa a tela. Ou seja, minha tela é formada por bits, minúsculos pontos. Então, para cada bit, eu tenho o quê? Eu tenho uma representação daquilo ali na minha memória. Um determinado momento lá, o hardware do controlador sabe, pô, para o bit tal da tela, eu estou exibindo o quê? Melhor, para o pixel tal da tela, eu estou exibindo essa informação. Tá? E o valor dele para cada pixel, tá ok? Um exemplo disso, se eu tenho uma tela de 1600 por 1200 pixel, tá? Essa minha memória vai ter que no mínimo uma forma de representar o quê? 1200, melhor, o cálculo disso aqui, né? 1600 e 1200 valores, tá? Tem que ter a capacidade dela ali. O pixel, ele representa o quê? O pixel é o quê? É a cor, tá? Uma das formas mais empregadas de utilizar, na verdade, para monitores, quase que 100% delas, é utilizar o sistema o quê? O RGB, tá? Que é a combinação de red, green e blue, tá? Que tem lá as teorias da física, que me diz o quê? Que combinando essas três cores eu consigo produzir qualquer outra cor, tá? Então o meu pixel está sempre representando o quê? Uma informação visual, ou seja, uma cor. Cada pixel representa uma cor. É a combinação dessas cores forma a minha imagem, forma o que eu quero ali na tela, tá? Uma das formas de representar, tá? Isso aqui lá, segunda lá, a teoria do Tenenbaum lá. Eu vou usar o quê? 3 bytes por pixel. Ou seja, imaginar, eu vou ter uma quantidade grande de memória aqui consumida para representar uma única imagem numa tela, tá? Eu tenho 3 bytes, tá? E depois surgiu uma outra situação lá, de eu ter a questão da superposição linear ali, que a gente vai ver o porquê disso aqui. Então, vou fazer um cálculo simples, tá? De quanto eu vou consumir aquela memória RAM de vídeo, quanto eu precisaria para exibir uma imagem estática na tela. Por exemplo, isso aqui é uma imagem estática. Está sendo exibida, está projetada ali no computador, não tem nenhuma interação, nenhum movimento, nada. Está parada a imagem. Supondo que a gente tivesse lá um computador, essa resolução fosse 1600 por 1200, e que o meu monitor ali, tá? Ele consumisse o quê? 3 bytes para representar cada pixel. Então, o meu cálculo seria o seguinte, 1200... tá? Vezes 1200 vezes 24. 24 por quê? Aqui eu estou transformando bytes para bits. Tá? A gente vai ver essa questão de unidade de medida em detalhes mais para frente. Então, meu resultado total em bits seria esse aqui. Tá? Para me converter meu valor para bytes, eu divido isso aqui por 8. Tá? Eu teria meu valor aqui em bytes. Para chegar a um valor em mega, que é uma unidade mais conhecida, mais fácil da gente ler, tá? Eu teria em torno de 5,5 megabytes, tá? De memória, ou seja, de memória física da minha máquina consumida para representar uma imagem estática, tá? Para um monitor nessas condições aqui.
Tá? Logicamente, esses valores hoje em dia são muito maiores, tá? Principalmente porque eu tenho telas maiores, tá? Então eu vou consumir muito mais memória ali. Tá? Mas um cálculo básico para chegar nisso aqui, para chegar na quantidade de memória que eu precisaria, tá? Pode ser feito dessa forma. Como na época, como surgiu tudo isso, eu tinha vários problemas, memória era uma coisa muito cara ainda, tá? Criou-se o quê? O que se chamou lá, o Tannenbaum chama solução de conciliação, tá? Que eu criei o quê? Eu tinha um número de 8 bits para indicar a minha cor desejada, tá? Eu facilitei, em vez de eu usar 24 bits, eu utilizava somente 8 bits. Ou seja, eu diminuía ali em 2/3 ali o tamanho da minha memória que eu precisaria, tá? Como é que funcionava? Era criada uma paleta chamada de paleta de cores, tá? Que era uma tabela em hardware com 256 entradas. Tá? Que é o máximo que eu vou conseguir com 8 bits, eu vou ter 256 entradas ali. Tá? E cada uma dessas entradas continha o quê? Uma cor RGB. Tá? Ela indicava uma cor RGB ali de 24 bits. Tá? Reduziu em 2/3 o tamanho da memória. Consequência disso, a tela só conseguia exibir o quê? 256 cores. Eu não conseguia ter mais cores do que isso na minha tela, utilizando esse método aqui. Mas para a época foi o que se utilizou o quê? Para reduzir o consumo de memória, que era algo crítico na época. Tá, ok? Esses dados que vai sair, seja do meu armazenamento físico ou de um resultado de um processamento, alguma coisa, de alguma forma ele vai ter que ser trafegado, tá? Seja lá o resultado do meu processamento, por exemplo, eu executei, digamos que isso aqui fosse representar essa imagem de um cálculo, que eu executei no processador e estou exibindo. Essas informações vão ter que ser transportadas dentro de circuitos eletrônicos, tá? Isso vai passar por onde? Meu barramento. E o meu barramento vai consumir o quê? Banda. Tá? A banda do meu barramento, eu tenho minha capacidade máxima e isso aqui é quanto vai passar de informação por ele. Então, para mim, voltando no mesmo caso, 1600 por 1200, que eu consumo 5,5 MB de memória RAM, para cada quadro, tá? Ou seja, para cada quadro que eu exibi, ou seja, para cada imagem estática que eu exibi na minha tela, eu vou consumir 5,5 MB, ou seja, eu vou trafegar pelo meu barramento 5,5 MB de dados. Tá? Se a gente considerar que eu estou exibindo um filme, tá? Que para mim ter a noção de movimento, eu preciso ter no mínimo aqui 25 quadros por segundo, eu vou ter um consumo total que é de 135,7 MB por segundo, passando ali no meu barramento. Tá? Isso era muito maior do que os barramentos que existiam na época. Tá? Lá quando surgiu lá a arquitetura lá do IBM PC, eu tinha lá meus barramentos ISA ou EISA, tá? Que não conseguia trafegar essa quantidade, nem mesmo o barramento PCI, que era um dos mais utilizados para os periféricos daquela época. Ou seja, eu não conseguiria exibir um vídeo nessas condições para o usuário. Tá? Então, a partir daí foram surgindo outros barramentos para melhorar justamente essa questão de performance. Principalmente a partir do lançamento do Pentium 2. Tá? Pentium 2 surgiu em 95, 96, se eu não me engano, ali. Não tenho muita certeza agora. Junto com ele, veio o quê? Nas arquiteturas dos computadores foi lançado, foi criado um novo barramento, só para tratar a questão de vídeo, que era o barramento AGP. Tá? Então ele tinha uma capacidade de transferência de dados muito maior. Tá? A primeira versão dele surgiu lá, o quê? Eu tinha 32 bits a 66 MHz lá, ou seja, eu conseguia transferir até 252 MB por segundo por ele. Então eu já conseguiria transferir um vídeo. Tá? Por exemplo, pegar do meu disco rígido e transferir para o usuário assistir aquilo ali na tela por meio desse barramento. Tiveram várias outras versões subsequentes que iam o quê? Dobrando essa capacidade ou quadruplicando essa velocidade ali. Tá? Isso aqui foi justamente essa função dele, entendeu? Aumentar a largura de banda para recursos de hardware ali. Tá? E deixar o barramento PCI para as outras comunicações. Em cima do barramento PCI estava o restante da comunicação dos outros periféricos com o sistema. Essa correlação, tá? Isso aqui existe uma correlação que é feita, tá? Entre 1 MHz, que isso aqui também é dados lá de bibliografia, tá? Que com 1 MHz, se eu tenho uma taxa de transferência ali, a minha velocidade de 1 MHz, eu consigo transferir 1 megabit por segundo, tá? Então tem essa correlação. Então surgiu alguma questão que tem que fazer algum tipo de cálculo, lembrar, 1 MHz, 1 megabit por segundo, eu posso fazer essa correlação, tá? Então, nesse caso aqui, está explicitando o tráfego lá de um barramento, tá? Justamente fazendo o cálculo para chegar lá no barramento máximo lá do AGP. Estava aqui 252 MB, 32 bits, tá? Então, como é que eu tenho? Se eu tenho aqui 66 MHz, eu vou conseguir transmitir o quê? 1 milhão de bits por segundo. Tá? Então, com 66 MHz, eu transmito o quê? 66 milhões de bits
por segundo, tá? 65 vezes 32, tá? Eu tenho aqui 1 milhão, 2 bilhões 112 milhões de megabits por segundo ali transmitidos, tá? Então isso aqui é a forma como eu vou ter para achar o meu cálculo, para fazer isso aqui, tá? Aqui só está a transformação, senhores, tá? Convertendo para byte, tá? Kilobyte, megabyte para achar o resultado final lá, tá ok? O teclado considerado que é um dispositivo de saída que eu tenho o quê? A minha forma mais básica de interação com o computador, tá? Onde eu estou entrando dados, tá? Se eu estou utilizando algum aplicativo que requer entrada de informações, ou para executar alguma espécie de comando no sistema, tá? Seja por combinação de tecla, ou uma tecla específica que execute um comando, tá? Os teclados modernos tem tecla lá que eu aperto e ela já abre um browser diferente. Isso não tem mágica, tá? Já existe uma função pré-definida no SO que quando eu clicar aquela tecla já sabe o que ele vai fazer ali, tá? Então essa é a função básica do teclado ali, entrada de dados e execução de comandos, tá? Ele se baseia o quê? No modelo lá das antigas máquinas de escrever, tá? Então já existia lá o layout, se a gente pegar o layout do teclado, a mesma forma, as máquinas de escrever antigamente, o layout é bem similar ali. A posição das letras ali é a mesma coisa, tá? Com algumas poucas diferenças dependendo do idioma, tá? E nele está representado o quê? Eu tenho lá nas teclas, tem números, símbolos, caracteres lá, entre outras funções que podem existir. Esse é um layout básico de um teclado aí do nosso layout aqui da ABNT, a BNT2 aqui, os teclados para o layout português do Brasil, tá? E como é que funciona? Cada vez que eu aperto isso aqui, tá? Esse mecanismo aqui de tratamento de interrupções, a gente vai estudar lá em sistemas operacionais, como é que funcionam, tá? Na verdade, isso aqui é um mecanismo que possibilita que eu execute operações assíncronas dentro do meu computador. Por exemplo, que ele está executando alguma coisa, mas esse laptop está exibindo essa imagem, tá? Se eu apertar uma tecla ali agora, tá? Ele vai acionar o sistema operacional para executar alguma coisa. Isso já pode ser um comando pré-definido, tá? Por exemplo, se eu apertar a tecla S, que ele vai sair desse modo de apresentação, tá? Ou seja, um funcionamento básico. Cada vez que eu aperto, tá? Eu vou gerar uma interrupção. E o meu sistema operacional, ele tem lá dentro, ele tem uma tabela de rotinas para tratar essas interrupções. Então, quando eu aperto uma tecla, o sistema operacional sabe exatamente o que vai fazer, tá? Ou se não vai fazer nada, inclusive, tá? Então, essa é a ideia básica. O tratamento da interrupção nada mais é que é um software escrito, está dentro do sistema operacional, que vai executar alguma ação, tá ok? A evolução da forma de uso dos computadores, que veio junto com as interfaces gráficas, foi o quê? Chamar dispositivos apontadores, tá? Que lá no português de Portugal é chamado de rato, lá justamente pela forma que tem similar a um rato ali, tá? Isso veio o quê? Justamente quando começou a surgir aqui o Windows e Mac, lá nos começos dos anos 80, começou-se a ter as primeiras interfaces gráficas, tá? Veio-se a ideia de utilizar o mouse o quê? Em vez de eu utilizar o meu teclado para executar alguma coisa, eu pego o meu mouse, coloco ele ali, clico em cima de alguma área, esse movimento é capturado e o meu sistema operacional trata aquilo ali, tá? Isso também não era uma ideia nova, tá? E já existia há algum tempo, tá? Se eu não me engano, também da própria Xerox também tinha um projeto já que tinha um protótipo de mouse lá, tá? E hoje em dia tem o que? Outras formas de interação, dispositivo apontador. Hoje em dia a gente utiliza o que? Nosso próprio dedo. A gente tem o que? Nossas telas sensíveis ao toque. Então, ou seja, eu não preciso de um mouse para me interar aqui com esse tipo de tela. Eu, utilizando aqui meu dedo, eu consigo executar uma ação aqui dentro, tá? Então isso é um tipo de uma forma de apontar, de utilizar um dispositivo apontador de forma diferente. E hoje em dia, telas sensíveis ao toque não existem somente em aparelhos celulares. Eu tenho para laptops, televisões, vários outros dispositivos que eu já tenho essa tecnologia ali agregada. O que é? Ela simplesmente está fazendo o papel que o mouse faria. Em vez de eu ter um dispositivo externo que vai marcar um ponto, com o meu dedo eu vou lá e clico, e esse movimento é capturado. Tá ok? Os tipos mais comuns de mouse, o que existiam antigamente, tá? Que está dentro lá da bibliografia lá do Tannenbaum lá. Eu tinha os que eram chamados de mecânico, tá? Que era uma pequena esfera. Eu tinha esse aqui, meu dispositivo, eu tinha uma esfera na parte inferior que, de acordo com como eu movimentava ela em cima de uma superfície rígida, eu ia marcando o meu ponto ali na tela. Tá? E depois surgiu a questão dos mouses óticos. Eu tenho eu tenho um feixe de laser ali apontado e ele captura ali o meu movimento, tá? Por meio de um LED ali.
Um LED que emite uma luz ali, eu capturo esse movimento. Aqui tem descrito o funcionamento básico de um mouse. Ou seja, toda vez que eu capturo, que eu clico lá, tá? É enviado aqui uma sequência de 3 bytes para o meu computador. Com o quê? A quantas unidades se moveu na direção X e Y, ou seja, meu eixo vertical e meu eixo horizontal, tá? E o estado das minhas teclas. Normalmente os mouse têm o quê? No mínimo aí umas 3 teclas. Então tem que mandar informação. Tem um byte para dizer, não, tecla tal foi apertada, tecla tal estava solta. Então a combinação desses 8 bits ali que me diz qual tecla foi combinada ou não ali, tá? O software de baixo nível. Quando fala software de baixo nível, está dentro do sistema operacional, tá? Ou seja, minha rotina de tratamento de interrupção lá, quando acontece um clique do mouse, ela vai pegar essas informações, converter isso aqui numa posição absoluta, tá? Ou seja, eu tenho guardado, desde que eu iniciei meu computador, eu sei, o sistema operacional está acompanhando onde é que está o meu mouse. Quando eu movo ele, tá? Eu estou passando o quê? A posição sempre ali relativa, tá? Ou seja, eu estava na posição X e eu andei tantas. Tá? Da 5 eu passei para 10. Ele vai converter isso numa posição absoluta. Vai o quê? Apresenta a seta do mouse na tela, isso também é algo, digamos, convencionado, né? E executa um clique, indica que a posição tal da tela foi selecionada. Aí depende do software que estiver executando, que vai saber que naquele ponto eu executo determinada ação. Tá? Então esse é o funcionamento básico de um mouse ali. Minhas impressoras, tá? Quando a gente fala em impressoras, lá a gente tem vários tipos de impressora. A gente tem as classificadas lá como monocromáticas, que são as que imprimem só preto e branco, e tem as coloridas, imprime milhares de cores, tá? Dentro das monocromáticas, tem lá as matriciais, jato de tinta e laser, colorida, e tem jato de tinta, laser, impressões a cera e sublimação por corantes, que são as impressões aí utilizadas por gráficas mais modernas aí, tá ok? A principal unidade de medida quando a gente fala em impressão, que eu coloquei lá atrás, senhores, não confundir lá com PPI, é o quê? O DPI, que é a quantidade de pontos que eu consigo colocar numa polegada. Isso era extremamente importante lá quando se existia apenas impressoras matriciais. Então isso influenciava muito, tá? na minha qualidade da minha impressão. Hoje em dia, com as técnicas de impressão a laser, por exemplo, já não é algo, digamos, seja lá dos mais relevantes, apesar de ser relevante, mas não é tão importante, é algo que é mais fácil de implementar hoje em dia. Tá? Coisa que uma impressora matricial não, porque era mecânico, tinha a questão das agulhas lá. Tá? Outra característica, sempre vai aparecer relacionada à impressão, a quantidade de páginas que ela pode imprimir por minuto, o tamanho da memória, tá? Porque quando eu vou imprimir alguma coisa, vai sair de dentro do meu computador e vai ser enviado para a memória da impressora, que ela vai processar aquela informação e vai imprimir. E a minha linguagem que eu utilizo, ou seja, para cada tipo de impressora, ou seja, existem algumas padronizações de linguagem, ou seja, como eu vou mandar uma informação para a impressora. Tá? Então eu posso mandar em PostScript ou no HP lá, LaserJet PCL, tá? Que é o Printer Control Language lá. Então vai ser mandado em uma dessas duas informações, desses dois formatos ali de arquivo. Outra forma de classificar impressoras lá, quanto a quantidade de folhas de papel, quanto ela cabe na impressora, e relacionado ao custo. Tá? Ou seja, eu tenho toner, cartucho de tintas e fitas. Cada um tem o seu custo-benefício. Impressora matricial, tá? Tipo de primeiras impressões que surgiu, tá? Isso aqui em alguns cantos do exército aí, senhores, né? Algo extremamente moderno ainda e utilizado aí, apesar de toda a tecnologia que tem hoje em dia, tá? Mas isso aqui é algo extremamente barato, tá? Isso aqui é uma foto de uma pessoa da Epson, lá de X300. Isso aqui foi utilizado em larga escala, por quê? Isso aqui só precisa de uma fita. Fita tipo máquina de escrever, tá? Que você coloca ela aqui e o trabalho das agulhas ali vai imprimindo. É lento, mas sai alguma coisa impressa no papel no final. Tá? Então a questão do custo-benefício pesou muito, tá? Para a utilização dessa impressora por longos períodos de tempo. Até hoje ainda, né, se utiliza ainda. Normalmente ela tem o quê? Um cabeçote que tem de 7 a 14 agulhas. Ou seja, quanto mais agulhas, o quê? Eu vou ter mais pontos por polegada. Tá? Eu vou melhorar a qualidade da minha imagem. Tá ok? Então isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui seria lá uma impressora que tivesse 7 agulhas e esse aqui numa outra que tivesse 14. Vai possibilitar que eu tenha formas diferentes ali de escrever meus caracteres. As impressoras já de tinta vieram na sequência das matriciais, já revolucionário, porque eu tinha o meu cabeçote de impressão móvel atrelado a ele com um cartucho de tinta, tá?
Na verdade, o meu cartucho tem um cabeçote de pressão, tá junto com o meu cartucho, tá? Por isso, às vezes, o custo é muito alto ali. A maioria dos modelos tem essa forma, tá? Então, às vezes, o custo do cartucho de tinta é muito alto. A impressora é barata, custa lá R$200. Aí você vai comprar um cartucho e ele custa 150. Justamente porque a maior parte da tecnologia empregada na impressão está dentro do cartucho, tá no cartucho de tinta ali, tá? A ideia dele, ele é preso, tem uma correia que vai movimentá-lo sobre o papel e vai soltando ali a tinta, tá? Existem dois tipos principais, tá, de tecnologia empregada aqui para esse cartucho de tinta. Para fazer o quê? Para me fazer com que a tinta saia do cartucho e vá para o papel. Tá? O primeiro deles é utilizado lá, utilizando cristais piezoelétricos, tá? Que quando eu aplico uma tensão lá nesse cristal, tá? Ele vai se deformar e força que uma gota de tinta saia e vá para o papel ali, sai pelo bico injetor e fique no papel. E eu tenho os chamados térmicos, que é por aquecimento, que era a tecnologia utilizada pela Canon, HP e Lexmark, tá? A ideia, o princípio é quase o mesmo. Eu aplico uma tensão, só que essa tensão, em vez de deformar alguma coisa, ela vai aquecer. Esse aquecimento produz uma bolha de tinta no bico injetor e, por causa da pressão, ela vai ter que sair para algum lugar. Então, ela só vai sair pelo orifício que tem aberto lá, que é um minúsculo orifício, e isso vai ser ejetado ali para o papel, tá? É que ficou o bico injetor, ficou preso aqui no final. Essa ideia é o cartucho de tinta, tá? Eu tenho lá meus bicos injetores, lá são minúsculos furos, tá? E dependendo da tecnologia que for implementada, seja por cristal lá ou seja por calor, isso aqui vai aquecer e vai soltar a minha tinta aqui no papel, tá? Aqui eu tenho um funcionamento já de uma impressora colorida, tá? Eu posso ter questão já de tinta colorida. Em vez de eu ter um único cartucho com a tinta preta, eu tenho vários cartuchos lá, uma combinação lá do preto, azul, magenta e amarelo, tá? E com essas cores eu consigo produzir todas as outras cores que eu preciso ali, ok? Impressora a laser, já o funcionamento já é um pouco diferente, tá? Aqui já é uma combinação complexa lá entre química, física lá, e engenharia mecânica, tá? E questão de ótica, que eu tenho a questão de como eu estou projetando a minha imagem, que ela vai chegar até ali, tá? Principais vantagens, eu tenho alta qualidade, grande velocidade, eu tenho um custo, velocidade e tenho um custo moderado. Hoje em dia, em termos de custo-benefício, tá? Cai isso aqui, questão da impressora laser. Tá? O custo dela é mais alto que uma jato de tinta, o toner é mais caro, mas você consegue ter a quantidade de trabalho que você vai fazer com ela é muito maior. Tá? O custo-benefício no total é menor ali utilizando a impressora laser. Tá? O funcionamento principal é isso aqui, tem um cilindro lá, tá? A primeira parte é sempre dentro dos componentes, que é uma visão, digamos, física lá de uma impressora laser. Eu tenho a parte de limpeza, que está limpando o que foi colocado aqui antes, tá? O meu segundo item, eu faço um carregamento, ou seja, eu pego lá a minha tinta lá que está no meu toner e vou passar em volta disso aqui. Na minha terceira etapa, eu formo a minha imagem que vai ser impressa, tá? Ou melhor, não, esse carregamento de cilindro aqui é um carregamento elétrico, na verdade, tá? Aqui eu formo a minha imagem. Depois disso aqui, de acordo com o que eu coloquei na minha imagem, eu carrego o toner, tá? A minha tinta do toner só vai grudar onde eu marquei no meu cilindro. E no final isso é transmitido para o papel, tá? E no final isso é aquecido aqui, passa pelo fusor aqui que aquece e vai fixar a imagem no papel ali, tá? Então esse é o funcionamento básico ali de uma impressora laser. O dispositivo scanner, um dispositivo de entrada, tá? Ou seja, ele não tem nenhum tipo de saída nele, só entrada ali, tá? Então vai fazer o quê? Eu possibilito digitalizar imagens, fotos, qualquer outro documento ali impresso, tá? Eu vou digitalizar aquilo ali, transformar numa imagem, ou utilizando alguma técnica de reconhecimento de caracteres, tá? Eu vou conseguir transformar um texto, por exemplo, foi muito antigo, tá? O Exército lá está com um projeto lá de digitar todos os boletins do Exército, lá de 1908 até 1997, se eu não me engano. Tá? Então vai utilizar o quê? Pegar um scanner e tentar reconhecer aqueles dados. Imagina pegar um documento lá de 1908 hoje em dia e escanear ele ali, a qualidade. Mas você vai ter uma imagem que corresponde, mas dificilmente vai conseguir reconhecer os caracteres. Tá? Mesmo que era escrito lá com máquina de escrever na época ali. Então é bem mais complicado ali. Tá? Existem dois tipos básicos. O scanner chamado scanner de mão, que você segura ele, movimenta em cima da imagem. Isso é extremamente impreciso. Tá? Você não vai conseguir ter um bom resultado da boa qualidade. E o chamado scanner de mesa, tá?
E se existe um mercado grande para isso aqui hoje em dia ainda, tá? Existem diversos tipos de equipamentos e tecnologias empregadas, alguns com mais ou menos capacidade ali, tá? Funcionamento básico do scanner. Eu tenho uma lâmpada que vai iluminar o meu papel, eu coloquei alguma coisa lá, ela vai iluminar aquilo ali, tá? Essa luz vai ser refletida no espelho, tá? Em ângulo para outro, justamente isso aqui, ó, tá? Eu tenho o meu papel, aqui eu tenho minha emissora de luz, vai, de acordo com o conteúdo do papel, vai refletir diferente, tá? Em outro espelho ali, tá? Que vai ser capturado por uma lente, tá? E vai produzir a minha imagem ali. Eu vou ter uma transformação de algo físico, tá? Que vai passar ali e vai virar um algo digital ali, ou seja, vai ser... Basicamente eu vou pegar picho a picho ali e vou converter para uma imagem digital, gerando um picho da imagem digital. Câmeras de vídeo, tá? Outro item que está lá do edital. Surgiu o quê? Algo de baixo custo, tá? Que eu posso pegar e capturar a imagem direto para um computador, tá? Tem conectado hoje em dia, todo laptop já vem com câmera de vídeo, celular. Eu tenho câmeras de vídeo aí para tudo quanto é canto hoje em dia, tá? Então, um dispositivo simples, tá? Simples não, né? Tem um emprego em tecnologia ótica, tudo, que vem lá da origem das câmeras fotográficas, tá? Mas foi projetado o quê? Para ser utilizado em conjunto com o computador e possibilitar uma rápida captura de imagem ali, tá? Então, pode ser usado em videoconferência, monitoramento, produção de vídeo e diversos outros usos ali. Capturar uma videoaula, por exemplo, está sendo capturada ali, transmitida via streaming para todo o Brasil. Então, isso possibilitou com o advento dessa criação das câmeras digitais ali, tá? O principal funcionamento, tá? É o CCD ali, o Charge Complete Device, tá? Que é o que faz a captura da imagem ali e transfere ela para dentro do computador, tá? Toda a tecnologia que possibilita isso aí está implementada em cima disso aqui, tá? Aqui tem o funcionamento de uma câmera digital, tá? Então eu tenho lá sempre a figura de um microprocessador que está fazendo esse trabalho. Aqui eu tenho o meu CCD, ou seja, eu tenho a minha parte ótica ali da minha câmera, tá? Que na verdade a câmera funciona, tem lá um jogo ótico de lentes ali que captura e grava a imagem em determinado momento. Então, mesmo para a mais moderna das câmeras digitais, eu sempre vou ter essa parte ótica ali atrelada, tá? Que vai estar dentro da minha lente. Dispositivo de áudio, tá? Eu falo dispositivo de áudio, tem três, posso fazer uma subdivisão em 3 itens diferentes, tá? Eu vou ter lá minha placa de som, que vai ser o quê? Meu controlador, que vai possibilitar que eu capture ou que eu exiba sinais de áudio ali, tá? Meu microfone, que eu vou utilizar para capturar áudio, e minhas caixas de som, que é um dispositivo mecânico que vai possibilita que eu propague ali, que eu reproduza um som, tá? A placa de som, ela é responsável o quê? Pela captura e pela emissão do áudio ali, tá? Funcionamento básico dela, o áudio que é algo analógico, tá? Então eu tenho que fazer essa conversão. Então eu tenho duas, dentro de uma placa de som, sempre vou ter essas duas funções. Eu vou ter a parte do ADC, que é o que? Analógico to digital, ou seja, eu vou converter, pegar o que é analógico, ou seja, o meu microfone, esse microfone aqui. Ele está pegando algo analógico, que é o som aqui da minha voz, e convertendo para algo digital que está sendo transmitido ali via streaming, tá? E eu vou ter a função inversa, tá? Para quem está assistindo a aula aí via streaming em casa, tá? Online. Lá está acontecendo o processo inverso. Eu estou pegando algo que é digital, tá? E estou transformando em analógico. Para quê? Para que chegue lá na minha caixa de som, no meu dispositivo que emite o meu áudio, ele consiga reproduzir esse som ali. Tá ok, senhores? A gente finalizamos ali, digamos, a primeira parte ali, tá? Estamos no slide 63, vamos conseguir terminar a aula no horário. Tá, então, senhor, vamos fazer um intervalo ali previsto, tá mais ou menos no meio da aula ali, 10h16, meio-dia. Tá, vamos fazer aqui que a gente vai começar esse assunto de memória eletrônica, senão a gente vai ter que parar aqui no meio delas aqui, tá ok? Então, vamos fazer um intervalo ali de 5 minutos e a gente já retorna.